Olá pessoal, tudo bem? Vamos então editar a foto do KC390 produzida pelo Marco Aurélio e mostrar um pouco das funcionalidades do Lightroom. Primeira coisa que eu sempre faço quando chego de uma sessão de fotos é fazer a importação do meu cartão para um HD externo que eu tenho aqui comigo. Então essa é a primeira providência que eu sempre tomo quando eu chego de uma sessão de fotos. Então eu vou mostrar para vocês como vamos fazer essa importação da foto e mais alguns detalhes durante o processo de importação. Então aqui nós estamos na tela do Lightroom e aqui no canto inferior esquerdo vocês vão encontrar o botão de importação. Uma vez selecionado esse botão, vocês vão perceber que aqui em cima nós temos três opções. Na verdade, quatro opções. Uma é cópia como DNG, outra é cópia, mover e adicionar. Eu, quando baixo minhas fotos, eu sempre vou mover as fotos do cartão para o meu HD externo. Nesse caso aqui do Marco, eu vou simplesmente adicionar o catálogo para poder eu fazer a edição da foto. Uma das vantagens que eu vejo assim no Lightroom é a questão da possibilidade da criação de catálogos. Então você tem um banco de dados com todas as suas imagens. Vou mostrar rapidamente para vocês depois. Então eu sei que eu coloquei a foto do Marco aqui num drive específico, que foi aqui no Drive F. A imagem que ele produziu, ela vai estar aqui nesse diretório. Aqui está a imagem e eu vou adicionar essa imagem. Antes de adicionar, eu posso fazer a inclusão de ajustes de desenvolvimento da imagem já direto na nossa importação da foto. Principalmente ajustes como de lentes, essas coisas que são ajustes básicos, né? Além dessa funcionalidade de ajustes na importação, nós temos também a questão dos metadados. Você pode adicionar metadados. Então eu sempre faço alguns metadados e adiciono nas minhas imagens. Por exemplo, um metadados próprio aqui para Sanfan. Tem um aqui que é de aviação mais geral, tem um outro aqui que é mais pessoal. Como essa foto é do Marco, eu não vou adicionar nenhum metadados, mas você já pode fazer a adição desses metadados e eles são muito legais para depois, no banco de dados de fotos, você fazer buscas. Eu posso, por exemplo, buscar por fotos que foram feitas na Sanfan. Eu só vou ter fotos feitas na Sanfan. Vou demonstrar isso também. Então, uma vez selecionada a foto, a gente vai importar a foto. Essa foto, ela apareceu aqui e o Lightroom ele já criou um Smart Preview para essa foto, tá? Então aqui ele só informando que criou um Smart Preview. Então legal. Aqui a foto, a gente para fazer qualquer desenvolvimento nessa foto, a gente tem que ir aqui na opção revelar. Aqui está a foto como ela saiu da câmera do Marco, tá? Sem nenhum tratamento, RAW, imagem completa com todos os dados, tá? Uma das primeiras coisas que eu faço e vou mostrar para vocês aqui é o desenvolvimento básico. Então esses ajustes aqui, ó, vocês estão vendo que todos os sliders estão movimentados. Eu vou até resetá-los aqui, tá? Esses ajustes que já chegaram aqui são provenientes daquele preset que eu usei lá no início. Então voltei todos os ajustes do preset de importação, só para mostrar para vocês como funciona. Olhando para o histograma da imagem, a gente vê que a imagem ela está um pouco escura. Vocês veem que os tons mais claros não estão chegando até o final do histograma do lado direito. E aqui a gente está vendo um triângulo amarelo mostrando que está tendo um clipping na imagem, ou seja, a imagem está perdendo detalhes em algum ponto das áreas escuras do avião. Provavelmente
é aqui nessa parte de baixo do avião, ok? Então vamos lá. Para começar, eu vou ajustar essa questão dos clippings ali, tá? Então eu venho aqui no botão Blacks e vou diminuindo com a tecla Alt pressionada até sumir completamente ali qualquer resquício de cor na tela. A tela vai ficar completamente branca. Vocês vão notar que agora o triângulozinho amarelo ele sumiu. Do lado de cá a gente está vendo que está faltando latitude aqui para o lado dos tons mais claros. Então a gente pode usar white e chegar um pouquinho para lá. Ó, começou a clipar, a gente volta. Vocês vão perceber que essas três luzes aqui do avião, elas estão aparecendo e aí a gente não tem muito o que fazer, uma vez que essas áreas foram gravadas sem detalhes mesmo, né? Isso aí é uma coisa que geralmente pode acontecer. Legal. Você viu aqui que eu já dei no ajuste inicial de importação, a gente já fez aqui um pouco de vibrance e um pouco de saturation. Esses ajustes eles são globais, eles afetam a imagem como um todo. O avião, o céu, então ele afeta a imagem de forma global. Para que a gente possa fazer algo localizado, a gente precisa trabalhar com máscaras e com os filtros aqui de graduação. Então, filtro graduado, filtro radial e também o pincel de ajuste. No caso aqui, eu vou usar uma técnica que eu sempre uso, que é escolher o filtro graduado e colocar esse filtro graduado no finalzinho da imagem. Eu seguro a tecla Shift e arrasto para baixo e coloquei um filtro que afeta toda a imagem. Se eu fizer um ajuste aqui, vocês vão notar que ele está afetando não só o céu, mas o avião também, ok? Mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer algo localizado. E como é que eu faço isso, Márcio? A gente vai usar esse recurso, que é uma máscara. Aqui no Lightroom, nós temos agora 3 máscaras e 2 estão disponíveis para essa imagem. Eu vou usar a máscara de luz. A máscara de luz, eu selecionei aqui para mostrar a máscara de luz, vocês veem que ela ainda assim está afetando toda a imagem, mas não é isso que eu quero. Então eu vou usar o alcance aqui, o slide de alcance, até conseguir deixar o avião fora dessa máscara. Eu acho que por aqui está bacana. Vocês notam também que aqui a gente tem algumas sujeirinhas na lente. Depois a gente vai tratar isso mais à frente. Bom, então agora eu tenho uma máscara que afeta só o céu. O avião ele não vai sofrer nenhuma alteração, como eu vou mostrar para vocês. Vocês notam que eu estou alterando a cor do céu, a temperatura do céu, mas as cores do avião estão permanecendo. Bacana. Nesse caso aqui eu vou fazer alguns ajustes. Vou tirar um pouco aqui das luzes altas. Talvez dar uma clareada nesse céu, apesar de perder um pouco a textura. Um pouquinho de nada. Vamos colocar um pouco de textura nesse céu. E vamos trabalhar um pouco com essa função aqui, o de-raise. O de-raise eu não costumo passar de 10, porque ele é muito perigoso. E ele tende a colocar muito ruído na imagem e a azular a imagem. Então eu costumo deixar um pouco menos aqui. Vou deixar aqui no 10. O céu está branco, não adianta colocar a saturação. Ok? Vou ver se aqui melhora um pouquinho com whites. Também não. Talvez dar uma azuladinha aqui no céu, um pouquinho de nada. Legal. Então fiz a máscara de luminância que afetou somente o avião. O céu não afetou o avião.
vocês vão notar ó, o antes e o depois, como era, como ficou. Tá. Se eu quiser fazer uma outra máscara que vai afetar só o avião, nessa situação eu usaria o pincel de ajuste. Eu viria com o pincel de ajuste até aqui, faria uma seleção e usaria isso como uma máscara para afetar só o avião. Vamos tentar aqui. Vamos pegar aqui, vou aumentar um pouco o pincel. Aumentei o pincel, cliquei aqui e criei uma nova máscara. Vou fazer o mesmo procedimento. Uma máscara de cor, tá? E vocês estão vendo aí que essa máscara ela só vai atuar o efeito onde está vermelho, que é exatamente o que eu quero. Então aqui eu vou dar um pouquinho de exposição no avião, vou trazer um pouco de exposição, vou colocar um pouco de contraste, tá? E aí dá uma puxadinha de leve aqui na saturação. Vamos ver como vai ficar. Olha, vocês notam que mudou bastante aí. Legal? Então, isso é o que eu faço de ajuste local. Uma vez feito o ajuste local, eu volto aqui para os ajustes básicos e, em razão desses ajustes locais, eu percebo aqui que clipou a parte clara. Eu posso voltar aqui no slide de brancos e trazer um pouquinho para trás para não ficar clipando. Legal. Então, isso aqui são os ajustes básicos feitos de forma global e localizada. Uma outra coisa que eu falei que ia mostrar para vocês é a questão da sujeira na lente. O Lightroom tem um recurso muito bacana que é esse recurso chamado Spot Removal. Quando você clica aqui e aperta a tecla A ou clica nesse botão visualizar, ele vai mostrar para vocês claramente o local onde tem sujeira na lente. Tá? Você pode ajustar inclusive isso para você ver melhor. Eu costumo deixar por aqui, que aqui dá uma visão bacana. Então, para remover, o que é que faz? Bota o cursor em cima, né, do cursor com um pouco maior do que a sujeira e clica. Só isso, gente. Colocou o cursor em cima, clica. Né? Colocou o cursor em cima e clica. Tem um rastrozinho aqui que eu não sei o que é, vou remover também. Cliquei, removi. Bom, então, para remover sujeira, só isso. Agora a imagem ficou limpa, tá? Eu vou falar também sobre a questão da nitidez e do ruído. Nesse ponto aqui, o ideal é você trabalhar com a imagem 100%. Quando a gente traz a imagem aqui para 100%, a gente percebe que a imagem está com bastante ruído. Essa imagem foi feita com ISO 400, mas em razão da falta de luz, nós notamos que tem bastante ruído aqui na imagem, ok? Então vamos trabalhar primeiro com a questão do sharpening e depois com a redução do ruído. Por que essa sequência? Porque a questão da nitidez ela tende a induzir um pouco mais de ruído na imagem. Então, se eu puxar aqui a nitidez, vocês vão notar que o ruído também ficará mais nítido. Então, por isso a gente trabalha primeiro a questão da nitidez e a posteriori a gente trabalha a questão do ruído. Vamos começar aqui com 70. Eu não costumo passar de 100 nesse caso aqui, mas eu vou começar com 70. Vocês vão notar que a imagem ficou mais nítida e, obviamente, trouxe bastante ruído. O ruído é causado por esse aumento de nitidez, né? E a nitidez ela é aplicada exatamente nas áreas de contraste, ou seja, as áreas onde tem contraste. Aqui no céu você não precisa de nitidez, né? Nós não temos contraste, o céu está bastante branco aqui. Então a gente vai usar essa função da máscara para remover a nitidez das áreas que não são do nosso interesse. Nosso interesse é que os locais de contraste
né, fiquem mais nítidos, né, que são exatamente as junções aqui entre as cores, né, claro e escuro. Então eu acho que aqui no 90 eu acho que está bacana, tá? Vocês vão notar já a diferença do antes e do depois, ok? Então agora que nós já fizemos os ajustes de nitidez, tá? Eu vou partir aqui para a questão da redução de ruído, principalmente o ruído de luz, tá? Então eu vou devagarzinho com o slide aqui, eu não costumo passar de 35, tá? Porque ele, quando é aplicado, ele pode acabar ficando demais, a imagem vai ficar lavada, tá? Então eu costumo ir olhando, eu coloquei no máximo aqui para vocês perceberem que a imagem ficou completamente lavada. Eu trabalho aqui chegando no máximo em 35. Nesse caso, como tem bastante ruído, eu vou colocar 35. Legal? Talvez um pouquinho mais, diminuir mais um pouquinho o ruído. O ruído de cor eu não costumo usar, tá? Mas vocês podem fazer testes aqui. Vamos botar aqui em 100% para ver se ele faz alguma diferença nessa imagem em particular. A princípio não mudou nada. Eu costumo deixar no default, que é o valor de 50. Ok? Então, a imagem já foi feita, a questão da nitidez e do ruído. O que é que eu faço mais aqui? Eu costumo trabalhar aqui com o HSL. O HSL ele lhe permite fazer ajustes de saturação e de luz em pontos específicos da imagem. Com esse botãozinho aqui, você pode clicar em uma parte da sua imagem ou subir a saturação ou descer a saturação, tá? Eu estou diminuindo, por exemplo, a saturação do verde ali, ó. Verde, do azul. Esses slides eles vão se movimentando à medida que você vai usando esse botãozinho, tá? Para cor e para saturação. Eu posso saturar um pouco o verde aqui. Isso é uma das coisas que a gente faz também para ajustar a imagem de forma local. Bacana? Basicamente, são esses os ajustes que eu faço quando eu vou tratar uma imagem RAW dentro do Lightroom. Essa parte de correção de lentes eu já fiz automaticamente lá naquele preset de importação. Então eu já defini que toda imagem que entrar seja importada, ela vai ser feito esses ajustes de lentes aqui, ok? Então a última parte aqui que eu tinha me proposto era mostrar como a gente faz para exportar já com a logomarca do Spotter Brasil ou de qualquer outro grupo de Spotter ou até mesmo sua assinatura. No Lightroom a gente tem, digamos, uma coisa que não é muito prática no que diz respeito a criar uma assinatura, porque você tem que definir previamente onde essa assinatura vai ficar e, dependendo da imagem, você pode querer que essa logomarca fique num lugar diferente. Mas, de qualquer forma, nós vamos mostrar aqui como funciona. Aqui no menu de arquivo, exportação, você pode criar um preset, tá? Então, eu tenho vários aqui já criados. Tá vendo? O presets de usuário. Cópia, galeria, museu, PNG. Isso aqui eu já criei um preset. Eu criei um preset aqui. Eu não salvei esse preset. Eu posso adicionar esse preset aqui. Já criei um preset com o nome do Marco Aurélio numa determinada posição. No caso aqui eu botei que é na parte de baixo da imagem e do lado direito. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. A gente vem aqui em editar marcas d'água, escolhe aqui uma marca d'água com arquivo de imagem,
né? Seleciono essa imagem aqui. No caso, eu selecionei a assinatura do marco. E aqui eu defino os parâmetros dessa marca d'água, como, por exemplo, a transparência, o tamanho dela, ela pode ficar grande, ela pode ficar pequena, ok? Eu posso pedir que ela complete a imagem toda, que preencha a imagem toda, ou que fique proporcional. No caso aqui eu vou deixar ela proporcional, cerca de 20%. Legal? Aqui você ajusta a transparência, você pode que ela fique mais transparente ou menos transparente. No caso aqui eu vou deixar em 65%. Essas opções aqui, horizontal e vertical, é para definir onde a imagem vai começar. É a distância entre a borda da imagem, horizontal e vertical. E a âncora aqui é para definir qual é o lado, qual é a posição que ela vai ficar. Então a marca d'água pode ficar em cima, à esquerda, embaixo à esquerda, no meio, no centro, ou como eu defini aqui e nomeei, ela vai ficar do lado direito na parte de baixo. Bacana? É assim que a gente faz a questão da marca d'água. Uma vez definido isso e os outros parâmetros, por exemplo, onde vai ser salva a imagem, o nome do arquivo, se você quiser mudar o nome do arquivo, o tipo de arquivo que você vai salvar, você pode salvar JPEG, PSD, TIFF, PNG, DNG, o formato original, qualquer uma dessas opções, tá? O espaço de cor que essa imagem vai ser salvo, que pode ser sRGB, Adobe RGB, Profoto RGB. Para o caso de divulgação em internet, o ideal é o sRGB, ok? O tamanho da imagem também, eu costumo usar esse lado maior, tá? Coloco o tamanho que eu desejo aqui e a resolução para internet o máximo 72, não precisa mais do que isso. Se você fosse imprimir essa imagem, aí sim a gente teria que elevar isso aqui cerca de 240, 300 seria o ideal. Ele também lhe dá a opção de você fazer uma nitidez aqui no final, não costumo usar, né? E aqui você pode distribuir a imagem já com os metadados. Aqui tem as opções, sendo todos os metadados exceto as informações da câmera. Eu costumo colocar somente o copyright e o contact info only, tá? E aqui, após o post-processing, você pode abrir a imagem, você pode escolher onde você quer abrir a imagem. Por exemplo, no caso aqui eu escolhi mostrar no Explorer. Basta para onde eu quero exportar, seleciono e essa imagem vai ser exportada para dentro daquela pasta. Aqui já está a imagem sendo exportada, né? Tá fazendo aqui a exportação, ok? Aí está a imagem já com a assinatura do marco aqui do lado direito na parte de baixo. Ok, pessoal? Então, essas eram as informações sobre o Lightroom que eu queria passar, tá? Mostrar para vocês um pouco das máscaras de luminosidade e do tratamento básico que eu aplico às imagens que eu faço quando chego de uma sessão de foto. O Lightroom tem muito mais coisas. Uma das coisas que eu fiquei de comentar é a questão do catálogo de foto. Então você pode ver aqui que ele possibilita você ter um catálogo com todas as fotos. Então o meu catálogo está salvo aqui no HD externo. São 88.592 fotos. A maioria das fotos que eu tiro eu não apago, só se a foto estiver muito ruim, estiver imprestável. Fora isso, eu permaneço com as fotos aqui, tá? Eu costumo usar a data japonesa aqui dentro, né, que é ano, mês e dia, para ficar organizado por data dentro de cada ano. Então, a cada ano que começa, eu crio uma pasta e vou salvando os meus arquivos. Essa é uma das coisas mais bacanas que eu percebo no Lightroom,
porque me dá a possibilidade de buscar um determinado evento, já que eu sei que aquele evento aconteceu num determinado mês. Por exemplo, se eu quiser saber as fotos que eu tirei na Sun Fan, eu sei que foi em abril de 2015. Então, minhas fotos da Sun Fan estão aqui nessas pastas. Os dias que eu estive lá, as fotos vão estar aqui, tá? Então, facilita bastante a organização de um catálogo de fotos consistente, tá? Então, todo ano que eu vou, por exemplo, aqui eu sei que são as fotos que eu fiz na FIDAI de 2016, tá? Então, estão todas aqui os dias que eu estive na FIDAI e as fotos que foram produzidas lá na FIDAI. E assim vai, ano a ano, a gente pode escolher as fotos. Mais uma vez, FIDAI, tenho aqui todas as fotos do ano de 2018, né? Eu sei que a gente fez foto em setembro lá na ala 2, as fotos estão aqui. Então, eu uso muito essa funcionalidade e eu acho uma das coisas mais interessantes do Lightroom. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha para hoje era isso. Agradeço aí a atenção e qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Um abraço e até mais.